Gente, olha só, o Salmo 127 foi escrito por Salomão, filho de Davi. É um salmo de degraus ou romagem, o qual era cantado pelos peregrinos que iam a Jerusalém adorar a Deus. Classificado também como um salmo de sabedoria e didático. A mensagem central do salmo é: todo esforço humano é em vão se Deus não for o arquiteto e construtor de nossa família. O salmista Salomão, e rei Salomão também, que é a mesma pessoa, ele nos dá exatamente essa ideia, que todo esforço é em vão se Deus não for o principal, o arquiteto e construtor da nossa família. Tudo indica que Salomão tem em mente o episódio da Torre de Babel, onde os construtores da mesma descobriram que uma construção sem a assinatura de Deus não chega a seu objetivo final. Ou seja, irmãos, se não estiver na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, tudo é em vão. Tudo é em vão. E Salomão tinha uma grande obra a construir, que era o Templo de Salomão, de acordo com 1 Reis 9, 10, 24. Salomão observou que quando algo é dedicado a Deus e tem a sua aprovação, o Senhor abençoa e provê recursos de fontes inesperadas, como se o milagre acontecesse. Então, o nosso dever é só crer. É crer nesse Deus, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, pela sua palavra, tudo foi criado. Então, essa palavra, ela precisa se cumprir na minha vida e na sua vida também. Esse salmo, ele traz uma verdade teológica. Ele nos ensina que precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a usar e administrar os recursos que Ele nos dá. Se não fizermos isso, veremos que nossos esforços serão inúteis. De acordo com Levítico 26, 20. Salomão aprendeu essa lição, que sem Deus tudo é em vão. O texto também nos ensina que, se quisermos construir uma família, mantê-la e para ela durar, ou seja, ter descendentes, Deus precisa ser o construtor dessa família. Diante dessa verdade, precisamos tomar 4 atitudes radicais na construção de nossa família, de nossa vida espiritual, material e relacional. 4 atitudes. A primeira é na construção da nossa família, na nossa vida espiritual, na nossa vida material e na relacional, né? Que são os relacionamentos de hoje, né? De hoje e de todos os tempos, que é a maneira como eu lido com o meu próximo. Amém? Em outras áreas, este salmo fala de 4 áreas da vida. Olha o que Salomão escreveu. O salmo, ele mostra, irmãos, o que Salomão queria dizer para a gente. Construir uma casa, a segurança da cidade, o trabalho em geral e a construção de uma família. Salomão estava exatamente com todas essas ideias, essas 4 áreas da vida. Amém? E essas 4 responsabilidades que ele tinha para fazer. E ele demonstra no Salmo 127. Como foi falado, o Salmo 127 é um salmo de romagem, né, irmãos? Então, é um salmo que quer dizer o seguinte: o que quer dizer essa palavra? Ela quer dizer mais ou menos o seguinte: que toda a emoção que Salomão estava sentindo, ele tentou colocar exatamente nesse salmo. E cada palavra que você lê aí no Salmo 127, você tem que ler também como Salomão, sabe, com aquela intenção que Salomão tinha quando escreveu, para você entender melhor o que ele quer dizer.
Porque se a gente não aplicar o nosso sentimento também, irmãos, na vida pessoal, na palavra, acho que as coisas ficam meio sem sentido, né? Ficam muito corriqueiras. Muitas das vezes se torna até um clichê, né? Muitas das vezes a gente vai passando na rua, alguém pergunta, onde você vai? Aí você diz, eu vou em tal lugar. Aí a pessoa diz assim para ti, vai com Deus, Deus te acompanha. Mas ela falou aquilo da boca para fora. Não colocou realmente o sentimento que deveria em uma frase tão importante como essa. Então, o Salmo 127, ele é um salmo muito delicado, que requer a nossa atenção. E vamos aqui ver e meditar nesses 4 tópicos, né, que Salomão falou, que foi a primeira atitude. O que se chama a primeira atitude? Tá bom? Deixar. Olha só, a primeira atitude, irmãos. Deixar que Deus seja o construtor de nossa família, pois sem Deus é inútil construir. Olha o que diz o Salmo 127, verso 1, a parte A, logo no comecinho. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A palavra casa, nesse texto, significa lar, família, habitação. A família é uma obra que precisa de um cordão de 3 dobras. Marido, esposa e Deus. Amém? Ao nos envolvermos com esse projeto de construção, que é a nossa família, precisamos buscar em oração e com sinceridade a ajuda e a direção de Deus. Precisamos pedir que o Senhor nos ensine a usar os recursos que Ele nos dá. Jesus disse, em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Tudo vem do Senhor, irmãos. E é interessante porque a gente sempre pede para o Senhor nos dar recursos, né? Recursos para fazer, recursos para mudar, recursos para abrir um negócio, né? Recursos para você manter sua família, né? De forma financeira ou até mesmo relacional. A gente pede recursos para o Senhor. Só que a gente esquece de pedir também sabedoria para a gente poder usar esses recursos. Às vezes a gente está cheio de recursos. Do nosso lado, aonde você olhar, irmão, se você tiver um coração assim quebrantado, você vai enxergar oportunidades, aonde você estiver, sabe? E isso vem de Deus, sabe, para a nossa vida. Porque é maravilhoso quando o crente enxerga oportunidade, irmãos, e não só reclama, né? Não só murmura, ou seja, ou melhor, não reclamar, não murmurar. O sábio Salomão compreendeu que era inútil iniciar a obra sem os conselhos de Deus. Se quisermos ter uma família forte e feliz, precisamos deixar que Deus seja o construtor de nossa família, pois sem Deus é inútil construir, de acordo com o rei Salomão. Quem está dizendo isso foi exatamente o homem que construiu o maior templo que já existiu. Agora imagina, ele está dizendo que sem Deus é inútil construir. Então ele sabe exatamente o que ele está falando. Vamos aprender com ele? É muito bom aprender com a palavra do Senhor. A segunda atitude, irmãos, é deixar que Deus seja o guarda de nossa família, pois sem Deus é inútil ter vigia. Olha só o que diz no Salmo 127, parte B, do verso 1. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Além de deixarmos Deus ser o construtor de nossa família, Ele também precisa ser o guarda, ou a sentinela, que tem o mesmo significado de vigiar, proteger, prestar atenção. Não adianta, muitas das vezes a gente não quer vir para a igreja porque a casa vai ficar sozinha, né? Ou alguém vai ficar só na casa, né? Às vezes a gente se preocupa com algum familiar que vai ficar sozinho, né? Então, a gente tem que colocar o Senhor
né, na frente, primeiramente o Senhor, e entregar nas mãos do Senhor, que Ele guarda, irmãos. Ele guarda para a gente. Agora, se você pode também pagar um vigia, glória a Deus, coloque lá na sua casa também. Agora, não vá pensando que só o vigia lá vai dar conta, porque não vai. Primeira coisa, irmãos, se você puder colocar o vigia lá, coloque. Lá no seu estabelecimento, no seu ponto comercial, na sua casa, né? Mas diz para o Senhor, irmão, diz para o Senhor que é Ele que está tomando conta, primeiramente lá, da sua casa, tá? Porque o Senhor, Ele quer ver transbordar de nós a confiança, amados. Nós precisamos confiar nesse Deus, sabe? Isso aqui é muito parecido quando a gente está com uma cirurgia marcada. Você que já fez algum tipo de cirurgia, se coloque nessa posição. Você está com a cirurgia marcada, só que você está confiando muito nos médicos. Alguém já passou por isso? Às vezes a gente coloca o Senhor de lado, sabia? E confia muito no médico, ou até mesmo no dinheiro que já está lá guardado para você pagar aquela cirurgia. E esquece do Senhor. O Senhor ficou atrás do médico, atrás da enfermeira, atrás do técnico de enfermagem. E aonde está a confiança que a gente tanto diz que temos nele, né? Primeira coisa, você está com a cirurgia marcada, está com dinheiro na conta para pagar, ou está pelo SUS, mas coloca Deus na frente. Diz para o Senhor, Senhor, o médico vai me operar, mas eu sei que quem vai usar a mão dele, desses médicos, ou do médico, da enfermeira, do técnico que está lá auxiliando também, é tu, Senhor. Sabe, o Senhor quer ouvir isso de nós, irmãos. Porque muitas das vezes a nossa confiança está mais para lá do que para cá. Estamos abalados, né? Estamos confiando muito nos nossos negócios, na família que eu construí, que é muito bonita. E aí, né? Onde está o Senhor? Então, essa é a atitude. Esse salmo vem mostrar para a gente. E você vai ver que a partir do momento que você passa a confiar mais em Deus, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, irmãos. Olha só, irmãos. O Salmo 121, 3, 4, traz uma afirmação poderosa. O Senhor é quem te guarda. O protetor de Israel não cochila e nem dorme. O grande soberano do universo se dedica pessoalmente a proteger seus filhos. Já imaginou esse vigia? Esse vigia aqui é melhor que aquele que a gente coloca lá na nossa casa. Sabe por quê? Porque esse aqui não dorme. O homem dorme, mas esse Deus não dorme. Amém? Ele contempla, a palavra do Senhor diz que Ele contempla os bons e os maus. Amém? E diz mais, o grande soberano do universo se dedica pessoalmente para proteger nossos filhos. Oh, glória! Eu quero muito esse Deus protegendo meus filhos. Isso é uma bênção maravilhosa. Coloca esse Deus também, irmãos, para proteger seu filho. Quando você, mamãe, estiver muito preocupada, coloca esse Deus. Fala para Ele quer te ouvir. Que Ele protege, Ele é Deus, Ele é fiel e verdadeiro. A terceira atitude que a gente aprende a ter com Salomão é: Deus precisa ser a prioridade de nossa família e não o trabalho. Pois sem Deus é inútil levantar cedo e dormir tarde. Poxa, esse daqui, né, chega... Quem gosta de trabalhar muito, empreende muito, quer alcançar seus objetivos logo. Calma, querido. Coloca Deus na frente do seu trabalho. Ah, irmã, mas eu coloco Deus na frente. Ixi, olha só que eu já coloquei, muito tempo atrás, já coloquei Deus na frente do meu negócio. Às vezes a gente fala até de boca, querido. Mas tu já dobrou teu joelho e disse para o Senhor lá que Ele está na frente dos teus negócios? O que conta é intimidade, irmão. O que conta é intimidade da gente com Deus. E Ele está lá no trono, ouvindo o que a gente tem a dizer. Prontinho para ouvir o que a gente tem a dizer. Olha só, irmãos. Aqui na nova linguagem, nova versão internacional, diz assim, o mesmo verso. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Amém?
O verso 1 nos adverte sobre o excesso de confiança. O verso 2 nos adverte sobre o trabalho excessivo e a labuta ansiosa. O trabalho deve ser uma bênção e não um fardo. O próprio Salomão diz em Eclesiastes sobre desfrutar da vida e do trabalho. Tem uma verdade, irmãos, que a gente tem que muitas pessoas têm que amadurecer para entender, mas é uma verdade, é um fato. O nosso tempo aqui na Terra é limitado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que devemos desfrutar da vida e do trabalho como algo prazeroso. Glória a Deus pelas pessoas que conseguiram o trabalho, né? Glória a Deus pelas pessoas que estão em busca de um trabalho. Mas o fato é, quando você chegar lá no seu trabalho, que seja um prazer para você e não um fardo. Vocês já viram aquelas pessoas assim, que queriam muito um trabalho? Passaram anos querendo um trabalho? Eu já vi. E aí, elas almejam muito um trabalho. Até que elas conseguem. E depois passam a se reclamar do excesso de trabalho. Então, essa maturidade, essa percepção, a gente tem que ter. Né? Porque um momento ou outro você vai conseguir o que você tanto almeja. Amém? É só colocar o Senhor na frente dos seus planos. Amém? A expressão será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama, não está nos incentivando a cruzarmos os braços e viver à custa de amigo, ser preguiçoso, ou até mesmo viver à custa do Estado, né? Muito pelo contrário, irmãos. Paulo incentiva os cristãos a trabalhar a fim de que não se torne um peso para outras pessoas. Existe uma diferença entre trabalhar e se esgotar com excesso de trabalho. Muitos se afadigam no trabalho, ficando sem tempo para o descanso, sem tempo para Deus, sem tempo para a família, para os filhos, para a esposa. Se temos a tendência de trabalhar excessivamente, precisamos parar e refletir se o nosso trabalho não está se tornando um ídolo no qual confiamos mais nele do que em Deus. A última parte do verso termina dizendo: o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Em outra versão diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, o Senhor é tão bom que Ele provê o sol, Ele provê a chuva, para que a semente que plantamos germine e dê frutos. Quando trabalhamos com honestidade, nosso dinheiro não entra no saco furado, de acordo com Ageu 1:6. Deus honra a nossa honestidade e por isso nos recompensa. Amém? O Senhor honra os honestos, amados. Amém? É muito maravilhoso sermos pessoas honestas. Honestas, acima de tudo, conosco mesmo. Honesta com o nosso Deus, acima de tudo. E honesto também com o nosso próximo. Amém? A quarta atitude diz o seguinte: devemos dedicar os nossos filhos a Deus, pois é inútil criar os filhos fora do caminho do Senhor. Salmo 127, 3, 5. É inútil criar os nossos filhos longe do caminho do Senhor. É forte? É um ensinamento, né? Poucas palavras. Quando eu li esse pequeno verso, eu pude contemplar aqui poucas palavras, mas uma verdade tão absoluta e eterna. Não tem para onde você correr. É sim ou não, meu amigo. Devemos dedicar os nossos filhos a Deus, pois é inútil criar os filhos fora do caminho, ou melhor, dos caminhos do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem
cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Como é feliz o homem que tem a sua aljava, né? Aquela bolsa, né, que o guerreiro coloca nas costas e vai tirando as flechas para atirar. Como é feliz o homem e a mulher que tem a bolsa, né, cheia de filhos. E é interessante porque nos dias de hoje, os filhos, para muitos casais não querem ter filho, porque acham que dá muito trabalho. Muitos dizem assim, vai tirar o nosso tempo. Não, filho só dá gasto. Eles estão enganados, porque ouviram falsas verdades a respeito de como é ter filhos. Por outro lado, já vemos casais que almejam ter filhos. Aí tem alguns casais que param no 1, outros 2, outros 3. Mas o fato é que é maravilhoso, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que eles são como flecha na mão do guerreiro. Se o pai aqui soltar um filho, literalmente, imagine, em uma flecha assim, ele vai exatamente onde o pai mirar, no alvo. Compara o seu filho como uma flecha. Compara aí na sua mente. Hoje eu estava comparando o meu filho como uma flecha. E naquele momento eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar pela vida dele. Senhor, que ele seja uma flecha mesmo na minha mão, na mão do pai dele, sabe? Porque nós somos guerreiros, né? Nós é que somos os guerreiros, os pais, o papai, a mamãe, eles que são os guerreiros. E se você ainda não ora pelo seu filho, comece a orar, irmãos. Não importa a idade, se tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, comece a orar. Coloque a sua mão na cabeça dele quando ele estiver dormindo. E ore pelo seu filho. Repreenda todo o mal, tudo que assola. Nós estamos aqui hoje, irmãos. Possivelmente, a nossa mãe e o nosso pai orou por nós. Amém? Que nós venhamos fazer exatamente o mesmo, orar por eles. Coloca as palavras ali para o Senhor ouvir. Muitas das vezes a gente vai orar, parece uma coisa meio abstrata, e coisas abstratas o Senhor não entende. Como, por exemplo, assim, Senhor, toma conta do mundo. É abstrato demais, né? O Senhor não vai entender. Mas se eu disser assim, Senhor, cuida dos irmãos lá da igreja, Adventista da Promessa, fica lá na Travessa Justo Santos, sabe? Quando tu começa a detalhar, cada irmão, vai citando nas tuas orações o nome de cada irmão, o nome do pastor, da esposa do pastor, do filho do pastor. Vai citando lá na tua oração, irmãos, o nome da sua mãe, do seu pai, do seu cunhado, da sua cunhada, até das pessoas que tu não gosta muito, ou que não gosta de você. Ora, irmãos, que Deus faz a obra. Coloca a sua mão na cabeça dos seus filhos, dos seus sobrinhos, que não tiver filho, sobrinho, sabe? Que o Senhor, Ele faz a obra. Basta nós confiarmos nele. Os filhos são herança e galardão de Deus, e não um fardo. Como o exemplo que eu dei há pouco, né? Muitas pessoas estão equivocadas, enganaram elas. Enganaram dizendo que filho dá trabalho, que filho só dá problema. Dá trabalho, dá, mas dá muita alegria também. E a palavra do Senhor vai dizer que é eles que vai nos proteger quando a gente estiver velho. Já pensou? Isso é muito maravilhoso, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Isso não significa que será fácil educar nos caminhos do Senhor. Não é. Pois as bênçãos do Senhor também acarretam responsabilidade. Para a gente aqui, irmãos, que conhece a palavra, é dada uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado também. Então, às vezes, você se vê assim chateado, né? Poxa, me cobram muito, mas observa, irmãos, o que foi que Deus colocou na sua mão. Como é a sua família. Olha para a sua família que Deus colocou na sua mão.
Olha lá para o seu cargo, lá onde você trabalha, o que Deus colocou na sua mão. E creia em Deus, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso é uma verdade absoluta. Amém? Porque é a palavra de Deus. E a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Para a gente não estar reclamando. Não estar reclamando das coisas, né? Do que acontece. Mas colocar a palavra do Senhor para nos orientar. Né? Ler a Bíblia, que a Bíblia é a nossa bússola. Né? Então, olha só. Para um judeu, era muito vantajoso ter filhos na juventude. De acordo com essa linha de raciocínio, os filhos, no tempo futuro, seriam responsáveis por cuidar de seus pais e protegê-los. Esse conceito explica por que o salmista compara os filhos a flechas nas mãos do guerreiro, pois as flechas eram usadas para caçar e para se defender dos inimigos. Os filhos iriam suprir necessidades materiais de seus pais e guardá-los do perigo. Amém? Os filhos podem defender seus pais à porta. De acordo com algumas interpretações, o salmista se refere a batalhas jurídicas no tribunal ou físicas junto à porta da cidade. O contexto sugere, porém, que ele tem em mente a porta de acesso à casa dos pais. Se um inimigo ou ladrão aparecesse na entrada da casa, os idosos não estariam em perigo, pois os filhos estavam ali para defendê-los. Como pais, temos a grande responsabilidade de cuidar de nossos filhos e instruí-los segundo os princípios da palavra de Deus. Da palavra. E para instruir os filhos, irmãos, na palavra, a gente tem que ter temor. Temor de Deus no coração. Porque só falando não vai. Se não tiver o exemplo, é muito difícil dar certo. Pode dar, mas as chances são menores. Então, a gente que é pai e mãe, nós somos o espelho para os nossos filhos. Né? Tem até uma frase que diz assim, o exemplo arrasta, né? Imagina, o exemplo arrasta. Né? Não adianta falar para o meu filho Benício, olha, tu tem que ir para a igreja. Vai para a igreja. E se eu não vier? É difícil dele se firmar. Só ele. Mas glória a Deus que muitas pessoas se firmaram, mesmo só com os pais dizendo, vai para a igreja. Eu me firmei. Só com a minha mãe dizendo, vai para a igreja. Na época ela não congregava. Amém? Muitas pessoas que eu conheço que estão aqui também foram assim. Então toda a honra e toda a glória seja dada do Senhor. Amém? Seja dada somente a Ele. Então aprendemos com o Salmo 127 4 atitudes se quisermos ter uma família feliz. Primeiro, devemos deixar Deus que seja o construtor de nossa família. Primeiro, que Deus seja o construtor. Amém? Pois sem Deus é inútil construir. Devemos deixar que Deus seja o guarda de nossa família. Pois sem Deus é inútil ter o vigia. 3. Deus precisa ter prioridade em nossa família e não o trabalho. Pois sem Deus é inútil levantar cedo e dormir tarde. 4. Devemos dedicar os nossos filhos a Deus, pois é inútil criá-los fora do caminho do Senhor. Amém? Que nós possamos dedicar os nossos filhos a Deus. Agora, se você ainda, por exemplo, ainda não construiu a sua família, peça para Deus, peça para o Senhor. Coloque o propósito, irmãos. Como eu falei anteriormente, né? Muitas pessoas almejam ter uma esposa, né, ou a mulher, um esposo, mas ainda não concretizou essa vontade, né? Que é uma vontade inerente de muitos de nós. Né? Nós temos vontade de construir família. Se isso ainda não aconteceu, coloca o Senhor, sabe, na frente. Deposita a tua confiança toda no Senhor. Fala para Ele. O Senhor, Ele nos ouve, irmãos. Que essa palavra, irmãos, possa ficar no coração de cada um de nós. Amém? Eu também prego para mim
E que o Senhor venha nos usar, nos capacitar cada vez mais nessa obra que é dele, né? Não é nossa, mas é dele. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui presente, cada bebê, cada criança, cada pai de família, cada mãe. Amém? Que o Senhor nos veja e nos guarde sempre. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Queremos aqui agradecer a nossa irmã Ana Lúcia Silva. Está nos assistindo lá de Crato, Ceará. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Ana Lúcia aí. E aqui também ela está pedindo oração, a gente vai orar por ela também nessa noite. Queridos, a gente vai orar nesse momento. Talvez a palavra que foi falada aqui, você disse, pastor, eu ainda não tenho esposa, eu não tenho um esposo, ou eu sou uma pessoa separada, eu não tenho uma família ainda com sentido marido e mulher. Mas você tem pai, você tem mãe, você é só família. E a pergunta que a gente faz hoje aqui é se o Senhor